Segundas Crônicas 7, 14 e 15. Esse texto, com certeza, todos aqui, ou quase todos, o conhecem decoradamente. E eu vou ler o que diz a palavra do Senhor, para você que está em casa, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se não está marcado na sua Bíblia, marque esse texto aí. É muito importante você ter o pleno conhecimento desse texto. Diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Eu quero pensar com os irmãos sobre uma nação curada por Deus. Estamos vivendo um momento que é muito importante na vida, não só da igreja, mas na vida de todo e qualquer cidadão que mora neste país. Todo e qualquer cidadão que faz parte deste imenso povo, o povo brasileiro, se faz necessário, nesse momento de eleições, nós precisamos buscar a presença do Senhor, para que nós possamos, como servos do Senhor, sermos conduzidos por Deus da melhor maneira possível. Eu não pretendo aqui pedir votos para ninguém, não pretendo aqui tirar a sua liberdade de escolha, mas eu tenho a obrigação de, à luz da palavra de Deus, dizer o que a palavra de Deus fala acerca de tudo quanto nós estamos vivendo. Eu sei que para muitas pessoas a política passou a ser algo tão refutável, algo tão deplorável, que quando se fala em política, muitas pessoas se sentem incomodadas. Por muitas vezes eu também já me senti muito incomodado quando se falou de política. Reitero que não estou aqui para pedir votos para ninguém, muito menos para me lançar candidato a alguma coisa. Se algum dia eu me lançar candidato a alguma coisa, por favor, não vote em mim, tá? Se eu me lançar candidato a algum cargo político, e é bom porque vai ficar gravado, você pode trazer o tape e me mostrar. Por favor, se eu chegar um dia aqui pedindo votos para mim, você vai dizer: pastor, o senhor disse lá no dia 25 de setembro que não era para votar no senhor, e como ovelha obediente eu estou guardando a sua palavra e não estou votando no Senhor. Mas nós precisamos saber que em meio a mais de 200 milhões de pessoas, somos chamados agora no dia 2 de setembro a uma grande responsabilidade, e que você e eu, como cristãos, não podemos fugir da nossa responsabilidade civil. Não podemos ignorar, simplesmente achar que, como ninguém dá jeito, como ninguém faz aquilo que eu gostaria que fizesse, eu vou abandonar a luta. Se somos brasileiros, se respeitamos aquela bandeira, se respeitamos o hino nacional, se respeitamos os símbolos da nossa nação, nós vamos descobrir que um filho dessa terra, verás que um filho teu não foge à luta. Nós não podemos fugir de lutar, não podemos deixar de lutar. Podemos até não conseguir o que almejamos, mas temos a obrigação de lutar por aquilo que nós acreditamos. Todas as nações têm suas enfermidades e deficiências. A palavra de Deus desperta a igreja para buscar a face do Deus Todo-Poderoso, a fim de sermos curados, sarados. Existe uma enfermidade terrível sobre o nosso Brasil, e não é uma peculiaridade nossa, em todos os lugares do mundo tem, mas aqui parece que é uma terra tão fértil,
que a imoralidade em meio aos maus políticos se proliferou de uma forma tão grande, a corrupção cresceu de uma forma tão grande, que muitas pessoas boas, que são cidadãos dessa grande nação, já perderam o estímulo para lutar. Quando a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a palavra de Deus está se referindo a um povo especial, não um povo qualquer. Antes de tudo, eu quero que você saiba que, como brasileiro, você que está aqui, você que está em casa, você que é cristão, você tem uma dupla nacionalidade. Você é brasileiro por ter nascido neste país, por ter nascido na nossa pátria, mas você é, antes de tudo, um cidadão do reino dos céus. Você é alguém escolhido por Deus para nascer nesse Brasil. Nascer no Brasil é um privilégio. Ser brasileiro é um privilégio. Eu não sei quantos já tiveram aqui a oportunidade, sei que um grande número aqui de pessoas já teve a oportunidade de sair do Brasil, conhecer outros lugares, conhecer outras culturas. Nós encontramos pessoas mais elevadas na educação, encontramos pessoas com costumes diferenciados, nós encontramos pessoas com os mais variados modos de pensar, mas uma coisa impressionante, que por onde a gente passa, o brasileiro ele é amado, o brasileiro ele é respeitado, o brasileiro, contudo, ele é conhecido lá fora muito mais por conta de duas coisas: do nosso futebol e do nosso samba. E agora, outras coisinhas mais, né? Alguns artistas, algumas celebridades que também se expõem para que o Brasil seja conhecido, mas não é dessa forma que nós queremos ser conhecidos. Nós queremos ser conhecidos como um país, como uma nação, como um povo cujo Deus é o Senhor. Nós prezamos por aquilo que está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. O povo que se chama pelo nome de Deus é, antes de tudo, um povo revestido de poder. A sua oração pode muito em seus efeitos. Eu encontro a palavra de Deus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E aqui, nesta nação, existe uma igreja chamada pelo nome de Deus, a igreja cristã. E não podemos abrir mão disso. Não tem inferno capaz de vencer a igreja, é o que Jesus falou. Quando Jesus falou sobre sua igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam, ele não disse que as portas da igreja resistiriam ao inferno, é o contrário. Ele não disse que as portas da igreja deveriam ser tão fortes a ponto de não ser invadida pelo inferno. Jesus vai um pouco mais quando ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, é a igreja entrando no inferno, é a igreja saqueando o inferno, é a igreja libertando almas que estão no inferno, é a igreja do Senhor. Você é a igreja, você tem responsabilidade com essa nação. Não importa se todos os governantes em todas as esferas já te decepcionaram, você tem responsabilidade com o povo que mora neste país, com o povo que faz parte desta nação. Nós somos um povo revestido do poder, somos um povo zeloso de boas obras, um povo revestido de poder e um povo zeloso de boas obras. Algum tempo atrás, alguns dos irmãos devem ter visto uma reportagem em várias das emissoras de televisão sobre algumas pessoas, alguns afegãos que estão vindo para o Brasil e pedindo asilo. E alguns deles vêm diretamente para São Paulo, ficam às vezes 1, 2 dias no aeroporto em São Paulo,
até que algumas pessoas, algumas entidades, alguns grupos específicos estejam indo lá e estejam buscando eles. A mídia não fala disso. Existe um povo chamado povo batista, e está trazendo essas pessoas, levando essas pessoas para cuidar dessas pessoas, dando a essas pessoas dignidade, dando a essas pessoas moradia, dando a essas pessoas alimentação, dando a essas pessoas uma instrução, dando a essas pessoas o começo de uma repatriação, onde elas começam a aprender o português, para que elas comecem a viver aqui, porque aqui é um celeiro de bênção. Isso aqui, esse pedaço de terra quase que continental, quase metade da América do Sul é Brasil. E o mundo todo tem olhos no que é nosso. O mundo todo se retorce às nações ricas, chamadas de primeiro mundo, que nos criticam tanto, que se levantam tanto contra a corrupção, contra os nossos desmatamentos, contra tantas coisas que existem dentro da nossa nação, e cremos que são coisas que precisam ser combatidas, mas se nem eles foram capazes de evitar a catástrofe na terra deles, quem são eles para dizer ao brasileiro como o brasileiro deve viver? Os países que mais reclamam dos desmatamentos aqui são aqueles que já desmataram faz tempo, já não tem mais nenhum verde, ou tem de reflorestamento, já não tem as suas matas nativas. Este povo aqui, esse brasileiro, tido como um povo de terceiro mundo, é um povo escolhido, é um povo abençoado. A Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, escolhe os que não são para confundir os que são. Somos brasileiros, passamos por dores, por problemas. Todos esses problemas aqui levantados e outros mais, eles são reais. A insegurança dentre o nosso povo é uma realidade. Mas existe um povo que se chama pelo nome do Senhor nessa terra, e esse povo precisa ser respeitado. Nunca o voto do evangélico foi tão paparicado. Éramos apenas uma parcela da sociedade. Agora todos os candidatos vão às igrejas porque querem o voto dos evangélicos. Todos agora sabem que nós somos brasileiros. Antes éramos apenas um percentual de um povo. Precisamos valorizar o nosso voto, precisamos valorizar os nossos princípios, independente da sua bandeira, independente do seu partido, independente de você ser afiliado ou não a um partido, ser simpatizante ou não deste ou daquele partido, você precisa olhar, eu preciso olhar para o que diz a palavra de Deus na regência, no que tange a regência de um povo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é um Senhor, é o Senhor. E Jesus é o Senhor dessa nação. A nossa Constituição diz que o Estado é laico. O Estado é laico. O que significa Estado laico? Que o Estado não tem uma religião oficial. Isso é no papel. No dia 12 de outubro, existe uma veneração, a chamada padroeira do Brasil. Se o Estado é laico, como que o Brasil tem uma padroeira? O Brasil não tem religião oficial. Só que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue. Não temos que nos levantar contra nenhum grupo, contra nenhuma religião, contra nenhum fanático, contra nenhum partidário, contra nenhum líder de nenhum partido. Nós precisamos mostrar quem nós somos, um povo de um caráter irrefutável. Somos especiais, não somos melhores, somos especiais, porque pregamos contra o pecado, pregamos contra a corrupção.
Não queremos a corrupção, pregamos contra a corrupção, não estamos de mãos atadas, não estamos simplesmente apáticos diante do que está acontecendo. Todos nós percebemos o que está acontecendo, mas nós precisamos sim dar uma resposta em todas as esferas. Todos os governantes, todos aqueles que querem entrar como deputado, como senador, como deputado federal, como presidente da república, como governador, enfim, todos aqueles que agora querem valorizar o nosso voto, eles precisam saber que é um voto sofrido, que não é um voto que se compra. Todo homem tem um preço, e o evangélico também tem um preço, o cristão tem um preço. Se o homem não se vende, é porque o que ofereceram a ele é pouco. Todo homem tem um preço, e o nosso preço chama-se a justiça de Deus. O nosso preço chama-se o senhorio de Jesus Cristo. O nosso preço chama-se o domínio de Cristo sobre a vida dessa nação. Nós não nos calaremos, abriremos a boca, estaremos falando contra a corrupção, contra os corruptos, contra tudo que tem se levantado, minando tudo o que é nosso. Tudo que é nosso. A palavra de Deus nos orienta a andar em humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O grande problema é que muitos dos que se dizem, ou dos que estão dentre os cristãos, também terminam se misturando, ou fazendo as mesmas coisas que refutamos. Dizemos que não aceitamos a corrupção dos governantes, mas queremos corromper aqueles que estão ao nosso redor. Certa vez eu fui a um determinado estabelecimento comprar algumas coisas, material de escritório, coisas assim. Eu fui comprar para a igreja e fui comprar também para os meus filhos na época. E aquele cidadão, ele me conhecia, eu havia pastoreado naquela cidade, e ele trouxe tudo quanto eu pedi, e ele disse: pastor, eu vou te dar um desconto legal. Ora, ótimo, quer dar um desconto? Ótimo. E ele disse: como é que eu faço? Eu tiro uma nota só? E em qual valor eu devo tirar a nota? Eu disse: não, você não vai tirar numa nota só, você vai tirar em duas notas. Essa parte é minha, essa parte é da igreja. E você quer que coloque no da igreja que valor? Eu disse: o valor que você for me cobrar. Nas mínimas coisas, o cristão mostra o seu caráter. Quando eu falei isso, ele olhou para outra pessoa e falou para essa pessoa: eu não te falei? Ele não ia aceitar. O outro pastor que passou aqui há instantes atrás, me deu o nome do colega, disse: pastor, ele superfaturou a nota. Pegou um desconto, mas superfaturou. Eu não sei se ele superfaturou, se ele não superfaturou. Isso não diz respeito a mim. Diz respeito a uma questão de ter um caráter irrefutável diante do Senhor, para que quando eu me ajoelhar diante do Senhor, para que quando em humildade eu for ao meu Senhor, eu tenha a resposta da palavra do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e eu quero ser ouvido pelo Senhor. E o Senhor não precisa de multidões. Você conhece a história de Gideão. O Senhor não precisa do mais forte. Você conhece a história de Davi. O Senhor não precisa do primogênito. Você conhece a história de José. Deus, Ele quebra paradigmas para realizar a sua vontade. Andar em humildade e reconhecer que nada se faz sem Deus. Nada se faz sem Deus. Você precisa orar, independente de em quem você vai votar. Ore ao Senhor: Senhor, como que eu devo dar esse voto? O seu voto é, antes de tudo, uma expressão da sua confiança
naquilo que o sistema está oferecendo. O seu voto, você não, eu não vou votar em branco. Já começa que votar em branco é racismo, né? Você poderia votar em negro. Votar em branco é racismo. Votar, você precisa como cristão dizer eu quero esse ou eu quero esse, independente de quem chegue lá, quem vai ganhar. Ficar em cima do muro é coisa do inferno. Tem pessoas que ficam tão em cima do muro que se retira o muro e elas continuam em cima, esperando que construam outro muro. O cristão não, o cristão ele se posiciona, o cristão ele abre a boca, o cristão ele não tem como desejo ser paparicado e amado por todos. O cristão ele tem desejo de agradar aquele que o arregimentou para a guerra, aquele que o chamou para lutar. A guerra não contra a carne, não contra os homens, mas contra o inferno que tem se levantado e que tem alimentado mentes que destroem toda uma sociedade. Andar em humildade é reconhecer sua dependência na palavra de Deus. Você abriu a palavra de Deus para reconhecer em quem votar? Pastor, mas os candidatos estão lá? Estão. Os candidatos estão lá na Bíblia. Vai me dizer que você não sabia? Está lá. Abre lá a Bíblia e você vai ver os nomes dos candidatos. A Bíblia diz que quando os justos reinam, governam, o povo tem alegria. O salmista fala isso. Mas quando o ímpio ele governa, o povo sofre. A palavra do Senhor fala sobre alguns atributos para a igreja que também se incorpora na vida político-social. A honestidade faz parte da vida de todo e qualquer cidadão. Pastor, mas todos são corruptos. Eu não sei se todos são corruptos. Eu sei que eu não posso me corromper simplesmente por achar que todos são corruptos. Eu preciso, diante da minha nação, diante do meu povo, diante do que me é proposto, na presença do meu Deus, eu preciso voltar com consciência. Com consciência. Além de andar em humildade, precisamos viver na dependência de Deus. O cristão brasileiro, ele precisa viver na dependência de Deus. Talvez mais do que qualquer outra pessoa em qualquer outra parte do mundo. Ainda somos sim um povo livre. Ainda somos sim um povo que encontra algumas dificuldades para professar o nome do Senhor, algumas retaliações, mas a Carta Magna nos assegura o direito de pregar a palavra. Somos livres para pregar a palavra. Se não pregamos é porque não queremos. A Constituição diz que toda expressão de fé, inclusive a nossa, ela é plausível diante da lei, ela é aceita diante da lei. Precisamos viver na dependência de Deus, ou seja, não colocar as nossas esperanças nos governantes. Na eleição passada, muitas pessoas andaram brigando até com seus familiares, por conta da política. Algum tempo atrás, quase que nenhum brasileiro sabia nome nenhum dos ministros da Justiça, nenhum sabia, do Supremo Tribunal. Hoje, se brincar, os brasileiros conhecem o primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Quem está lá esperando uma oportunidade para entrar, sabe por quê? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos começou a esfriar. Pessoas que começaram a brigar dentro da igreja, pessoas que deixaram de se falar por conta de candidato A ou candidato B. Candidato A ou candidato B, ele passa, ele vai embora. Ele pode durar uma ou duas, como no nosso caso, no Brasil é permitido a reeleição. Ele pode ter 2 governos, depois ele passa.
mas os princípios da igreja precisam permanecer. Os princípios da palavra de Deus, independente de quem esteja lá em Brasília, de quem esteja aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado da nossa federação, os princípios da palavra precisam continuar. Viver na dependência de Deus é, antes de tudo, defender a nossa fé. A palavra do Senhor diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente morrendo pela política, mas não morre por Jesus. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem pessoas que morrem pela política, mas não morrem por Jesus. E ele diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, achá-la-á. São princípios dos quais nós não podemos abrir mão. O negócio tomou um rumo tão grande, tão forte, que até muitos pastores começaram a defender bandeiras políticas, partidárias. Bandeiras partidárias. Alguns dias atrás, um colega nosso, da nossa denominação, falou para o mundo todo ouvir que os cristãos, os evangélicos, precisariam pedir desculpas ou perdão a um determinado candidato. Eu não preciso pedir perdão a candidato nenhum, nem da direita, nem da esquerda, nem do centrão, nem do fora do centrão. A única pessoa diante de quem eu peço perdão é diante do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Não existe nenhum homem diante de quem eu precise pedir perdão, a não ser que eu tenha ofendido este homem, a não ser que eu tenha ofendido essa pessoa. Eu não posso colocar a minha preferência, a minha bandeira, o meu candidato, como sendo a preferência o candidato da igreja. Ninguém tem que votar em quem eu vou votar. Não ganho nada para pedir voto para ele, então e o voto é secreto. Não estou te pedindo voto para ninguém, nenhum deles. A única coisa que eu quero que você, como cristão, lembre é que diante de Deus você tem uma responsabilidade. Que depois, quando os problemas começam a surgir, a igreja começa a orar. Eu vi agora saindo aqui um grupo de crianças. Quem tem filhos aqui abaixo de 5 anos, levante a mão. Quem tem filho abaixo de 5 anos? Quem tem filhos entre 5 e 10 anos, levante a mão. Tinha um número maior. Entre 10 e 15 anos. De 15 a 30. Quem já tem filho, pé na cova. Depois de 30 já é pé na cova, né? Vê quantas gerações a gente tem. Vê quantas gerações nós temos diante de nós. Amados, uma decisão minha vai influenciar na vida dos meus netos. Eu falei hoje aqui pela manhã, eu brinco dizendo que eu vou viver 100 anos. Tomara que eu acerte. No dia que eu fiz 50 anos, acendeu uma luz, não foi amarela não, acendeu uma luz laranja. Eu disse: meu Deus, se porventura eu viver 100 anos, significa que metade já foi, daqui para frente é só desconto, já estou no decréscimo. Isso se chegar a 100, Senhor, se for 80 eu já passei da metade, se for 70 eu não quero nem pensar, se for 55, e graças a Deus já passei, se for 55 já estava com o pé na cova. Eu já não tenho muito o que esperar para daqui a 40 anos. Mas se Jesus não tiver voltado, os meus netos daqui a 40 anos, eles estarão debaixo de qualquer coisa que esteja existindo dentro do nosso povo, por uma decisão minha. Eu preciso pensar que o meu voto
não apenas me representa, mas representa o meu filho, representa o meu neto, representa o meu bisneto. Eu preciso pensar naqueles que não colocam o seu voto lá e que dependem de uma decisão minha. É uma coisa muito séria para eu dizer, deixa para lá, deixa ver como fica e o que der, de qualquer maneira, está muito bem. Não é assim que se administra uma casa. Se administra uma casa arregaçando as mangas, de partindo para resolver os problemas. E a nossa nação, eu creio no que diz a palavra de Deus. Eu prego porque eu creio. Parece utopia, mas eu prego porque eu creio. Eu não prego para você acreditar. Se você acreditar, graças a Deus. Se você não acreditar, o que eu prego é o que eu creio. A minha função não é fazer você acreditar. Essa é a função do Espírito. A minha função é dizer o que eu creio, e eu creio que se a igreja orar, se a igreja pedir ao Senhor, se a igreja se humilhar diante do Senhor, Deus tem dias melhores para a nossa nação, sim, Senhor. Creio que Deus tem. Dentre tantas nações, Deus permitiu que eu nascesse aqui para acreditar, em meio a tantos dissabores, que existe um Deus que não precisa de lógica, não precisa de sequência, não precisa de condições favoráveis para mostrar que Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Eu não posso negar valores e princípios. A vida é um presente de Deus. Eu não posso concordar que a vida ela seja banalizada. Um certo médico, conhecido meu, não amigo, mas conhecido meu, ele disse que certa vez uma mãe chegou para ele e ela havia engravidado fora do casamento e ela disse: olha, eu preciso abortar. E ele tentou manter a calma e perguntou a ela: por que a senhora quer abortar? E ela disse: porque eu não posso ter um filho fora do casamento, a minha vida vai estragar. E o médico disse assim: mas você vai ter 2 filhos, você não acha que isso é bom para você? Ela disse: não. Ele disse: então vamos fazer o seguinte, qual é a idade do seu maior? 10 anos. Então vamos fazer o seguinte, você traz o seu maior, eu mato o seu maior, dou uma injeção letal, e você fica só com um. Claro que ela não aceitou, porque a vida é um princípio de Deus, é um presente de Deus. Não podemos fechar os olhos, não podemos ignorar. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades, é contra Satanás e seus anjos. O inimigo quer que nós vejamos todas as coisas com muita naturalidade. Ah, mas morre criança de fome todo dia. Sim, morre de fome todo dia e vai continuar morrendo todo dia, mas não vai morrer pelas minhas mãos. Não vai morrer pelas minhas mãos. Eu não posso concordar com aquilo que vai contrário à palavra de Deus. Mas para concluir, Deus muda quando o povo ora. Deus muda, Deus ouve as orações. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, aí ele entra em cena. Eu ouvirei. Quem é esse eu? É o mesmo que disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Diga lá para o tal de Faraó que eu sou, vai se revelar e ele vai compreender quem eu sou. Eu não preciso de nome, eu só quero que ele veja quem eu sou. E esse eu sou, ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. Agora vem o que diz a palavra do Senhor: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e farei o quê? Sararei a sua terra. No dia que eu não acreditar nisso, eu rasgo a Bíblia. No dia que eu não acreditar nisso, eu rasgo a Bíblia. Temos como batistas e como cristãos, nós temos a Bíblia como única, não uma,
mas única regra de fé e prática. Fé e prática, é isso que a nossa doutrina fala, é isso o que nós defendemos, a Bíblia como única regra de fé e prática. O que está na Bíblia eu aceito, o que está fora da Bíblia eu não aceito. Eu não sou obrigado a aceitar. Não sou obrigado a aceitar por duas razões. Primeiro, porque se não está na Bíblia eu não quero. E segundo, porque eu vivo num país que me dá o direito de defender a minha fé, de falar do Deus que eu creio, independente dos outros acreditarem ou não. Deus começa a agir e vai mudando as coisas. Ele diz: eu ouvirei, ou seja, eu darei atenção. Às vezes a gente escuta, mas não ouve. Já viu que quando o pai ou a mãe dá uma bronca no filho, pergunta a ele o quê? Ouviu? Você ouviu? Ou seja, o que você escutou, você está pronto para praticar? Ele diz assim: eu estou pronto para praticar as orações ou a resposta às orações que o meu povo humildemente me pedir. Eu ouvirei dos céus, darei atenção, perdoarei, apagarei os males passados. Gente, como é que tem muitas pessoas que ainda não acreditam no poder do Senhor, mesmo com a Bíblia debaixo do braço, depois de 50 anos? Está na hora de voltar ao primeiro amor. Está na hora de voltar a acreditar no que diz a palavra de Deus. Muitas vezes, candidato A, candidato B, independente de partido, promete isso, promete aquilo, e muitas pessoas ficam assim entusiasmadas porque A ou B prometeu isso. E o que diz a palavra de Deus? Todos os candidatos, todos, em todas as esferas, nenhum deles é maior que Deus. Nenhum deles é maior que Deus. E a igreja precisa entender isso. Se a igreja buscar, ele ouve, ele diz: eu ouvirei, eu perdoarei. E ele conclui dizendo: eu sararei. Sabe o que significa sarar? Eu vou tirar a enfermidade. Eu vou tirar a enfermidade. Ele tem poder de curar, sim. Ele tem poder de remover do coração dos homens aquilo que está estragando a vida da nossa nação. Ele tem poder, sim. Mas o poder está dentro de você. O poder está dentro de mim. A mão de Deus, isso é um antropomorfismo. Nós damos formas humanas a Deus para entender melhor Deus. Deus é espírito, Deus não tem mão. Mas quando a gente diz que a mão de Deus se move, a mão de Deus se move sobre as orações de um povo. É o que está dizendo aqui a palavra de Deus. Se o meu povo orar, eu me moverei em direção à oração. E se o meu povo não orar, eu não moverei. Condição para que ele mova a sua mão na direção da nossa nação é que o povo, chamado pelo nome dele, busque-o com toda afinidade. E para concluir, muitas nações gostariam de ter o que a nossa nação tem: um povo amigo, riquezas incalculáveis, liberdade de expressão, conservação de valores morais, bíblicos e sociais. Uma nação não se limita à nossa geração, mas tem muitas outras gerações que dependem da nossa firmeza e da conservação dos princípios bíblicos, morais e sociais. Façamos valer a palavra de Deus que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero concluir pedindo a você que repita esse versículo comigo, bem forte. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nação não é território. Território é país, nação é povo. Você é povo. Baixe a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, para a glória e honra do teu santo nome, dá sabedoria aos teus filhos,
Não entendemos, ó Deus, os teus desígnios, nem entendemos, ó Deus, os porquês de determinadas coisas que nos acontecem. Mas tu conheces todas as coisas. Tu és o dono da história. Ó Deus, ainda a história não foi processada e tu já a tens com conhecimento pleno. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço pelo povo brasileiro, te peço pelas crianças, pelos juniores, pelos adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Deus, eu te peço por cada cidadão que mora, que vive neste país. Em nome de Jesus, Senhor, coloca a tua unção sobre a vida, Senhor, sobre a vida dos moradores aqui. Senhor, toma todos os candidatos de todos os partidos, Pai, trabalhe em seus corações, tu és o Senhor desta nação. Independente, ó Deus, de bandeira partidária, que tu estejas trabalhando no coração de cada um deles, que também fazem parte do nosso povo, que sejam também abençoados por ti, que sejam enriquecidos com a tua palavra, que tenham seus corações transformados, Senhor, e que aqueles que vierem assumir, ó Deus, no âmbito estadual ou no âmbito federal, Senhor, que eles tenham o domínio do teu Espírito para conduzir o nosso povo de uma forma melhor, de uma forma, Senhor, menos árdua, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, não permitas que a tua igreja, a igreja cristã, independente de rótulo denominacional, não permitas, ó Deus, que a tua igreja se acovarde, que a tua igreja pare, que a tua igreja simplesmente, Senhor, fique inerte, mas levanta-nos para fazer aquilo que tu queres que nós façamos. Pai, nós estamos orando humildemente, no nome de Jesus. Sare a nossa nação, Senhor. Sare, Senhor, a nação de toda corrupção, de todos os pecados e todos os males que tem, ó Deus, atacado de uma forma tão veemente o nosso povo. Tem misericórdia, Senhor, dos teus filhos e recebe todo louvor, toda gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.